Aqui você vê o que não vê na outra TV. Você se lembra disso? Eu não como, né? Não. Não. Só? Não. Só carrego. Só carrego. O que é que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias. 2 vezes ao dia. No primeiro turno, a Rede Povo mostrou como é injusta a distribuição das riquezas em nosso país. 13% de toda a renda nacional ficam com apenas 1% da população de todo o país. Os outros 13% da renda são divididos por 50% da população, 70 milhões de brasileiros. Esta grande maioria é obrigada a viver com uma renda de menos de 200 cruzados novos mensais, enquanto aquele 1% da população tem uma renda 50 vezes maior. No Brasil, umas poucas pessoas são ricas demais. E a grande maioria do nosso povo é pobre demais. E o mais cruel é que justamente os trabalhadores que produzem toda a riqueza não se beneficiam dela. Quantos tanques de gasolina desse carro dá o salário que você ganha por mês? 3 tanques. Quantos sapatos você precisa engraxar para conseguir comprar um calçado desse? Bom, desse aqui, 30, 40, por aí. Sabe quanto tempo você precisa trabalhar para comprar uma televisão dessa? Acho que nem se eu trabalhar 10 anos não vou conseguir. Todas as vezes que nós falamos em política de distribuição de renda, aparece na televisão alguns empresários dizendo que não tem o que distribuir. Que, em primeiro lugar, é preciso deixar o bolo crescer para depois distribuir. Mas nós sabemos que essa história não é nova, é velha. Porque na década de 60, eles inventaram essa história de que era preciso o bolo crescer para depois distribuir. E o que aconteceu? O bolo cresceu, eles comeram e a classe trabalhadora ficou chupando o dedo. Nós queremos dizer que é plenamente possível distribuir renda nesse instante da história política brasileira. Em primeiro lugar, é preciso que os detentores do poder econômico, aqueles que têm o capital, assumam a responsabilidade de reconhecer que a forma mais eficaz de distribuir renda é aumentando o poder aquisitivo da classe trabalhadora, aumentando o salário dos trabalhadores. Quem paga um salário de 500 e poucos cruzados não está distribuindo renda, está distribuindo miséria nesse país. Porque é preciso aumentar o salário para que o trabalhador possa adquirir poder de compra, para que o trabalhador possa comprar aquilo que ele produz. Se o empresário tem a sua parte, o Estado também tem a sua parte. Porque a renda pode ser direta através de salário, mas ela pode ser indireta através de benefícios oferecidos para o Estado. O Estado pode distribuir renda, ajudar na distribuição de renda, oferecendo uma melhor educação, oferecendo um melhor sistema de saúde, oferecendo um melhor sistema de transporte, promovendo uma política agrícola, uma política de reforma agrária que possa fazer com que o alimento chegue mais barato na casa do trabalhador, na casa dos assalariados brasileiros. Mas ainda assim existem algumas pessoas que temam em ter medo, dizendo que a nossa política de distribuição de renda vai empobrecer ainda mais a já empobrecida classe média brasileira. O que é ser classe média no Brasil de hoje? É lógico que nós não queremos distribuir renda mexendo com a classe média. Nós queremos distribuir renda mexendo com os bilionários desse país, com o grande latifundiário, com os grandes banqueiros, com as grandes riquezas acumuladas nesses últimos 30 anos no Brasil. Que ao invés de investir dinheiro na produção para gerar novos salários, prefere investir na especulação, aumentando as suas já gordas contas bancárias. E nós entendemos que ser classe média é um sonho de todo mundo, porque todo mundo quer ter uma boa casa, todo mundo quer ter um bom salário, todo mundo quer ter uma boa escola, todo mundo quer ter um bom sistema de saúde, todo mundo quer ter o direito de ir para a praia na época das férias, todo mundo quer ter o direito de uma vez por mês ou 2 vezes por mês almoçar num restaurante com a família, todo mundo quer ter o direito de no final da tarde poder tomar uma cervejinha, porque afinal de contas ninguém é de ferro nesse país. Ora, isso não pode ser privilégio, isto tem que ser direito. E é exatamente esse direito que nós queremos garantir fazendo uma política correta de distribuição de renda.
E para fazer uma política correta de distribuição de renda, nós temos que assumir a responsabilidade de dizer que dinheiro não cai do céu. Em primeiro lugar, é preciso que haja investimento na produção e o Estado pode ser o incentivador disso, mas ao mesmo tempo é preciso que os empresários brasileiros comecem a deixar de engordar o seu patrimônio pessoal e pagar melhores salários para o trabalhador. Ou seja, é preciso tirar dos que têm muito para dar para os que não têm nada. Nós queremos a sociedade brasileira feliz. Nós acredito que nenhum de nós está conformado hoje de estar na sua casa comendo e ao mesmo tempo sabendo que tem criança morrendo de fome por causa de comida. Eu tenho certeza que nós, quando vamos dormir, temos um problema sério de sabermos que enquanto estamos dormindo de forma confortável, tem milhões de pessoas e crianças dormindo na praça por falta de um teto. Eu tenho certeza que você quer mudar o Brasil. Eu tenho certeza que mais do que eu, você tem vontade de mudar o Brasil. Mas para mudar o Brasil, é preciso a gente assumir a responsabilidade de ter coragem de mudar de verdade. E mudar de verdade significa votar na Frente Brasil Popular no dia 17 de dezembro. A vitoriosa volta de Lula a Brasília. Na capital do Brasil, Lula foi o primeiro no primeiro turno. No aeroporto, havia uma recepção festiva, com a participação de militantes de outros partidos progressistas, como o PDT. Nós não podemos ficar omissos. Nós temos que fazer com que o nosso país desenvolva. E para que isso aconteça, Lula na cabeça. Em visita ao Tribunal Superior Eleitoral, falando a dezenas de jornalistas do Brasil e do mundo, Lula foi questionado quanto à dívida externa. O Brasil não quer mais fazer o papel de gandula nesse jogo da política internacional. Nós queremos jogar bola de verdade. Dando continuidade aos contatos para ampliar o leque de forças com vistas ao segundo turno, Lula encontrou-se em seguida com Roberto Freire do PCB. Um encontro que o voto já estava definido incondicionalmente e que era necessário apenas discutir a nossa participação na campanha e, mais do que isso, as preocupações conjuntas com um governo democrático e progressista nesse país. Vai lá e vê, planaltos, rios, verdes, matas. Vai lá e vê, que a alegria já esperou demais. Vai lá e vê, índia, branca, mulata, negra, tua gente. Vai lá e vê, tão pura mistura que te faz. Dizendo assim, Brasil, rompe a cortina do passado pra fazer uma morada despontar a estrela, serena luz, guiando a nossa esperança, se espalhando lá, 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 é Lula, Lula, lá. Rede Povo apresenta O Jogo do Esconde-Esconde, um programa muito infantil. Mário Amato apoia Collor, mas Collor esconde. Roberto Cardoso Alves apoia Collor, mas Collor esconde. Roberto Marinho apoia Collor, mas Collor esconde. Antônio Carlos Magalhães sempre apoiou Collor, mas Collor sempre escondeu. Ronaldo Caiado apoia Collor, mas Collor se esconde. Por trás dele estão os homens que levaram o Brasil a esta crise. Não adianta. Por mais que ele queira, nunca vai poder esconder isso. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão bobo que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Ele não sabe que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, o pilantra, o corrupto. Você acabou de assistir um programa do Movimento Lula Presidente.